Agora, na 98, Cadeira Cativa. Olá, estamos no ar com o nosso Cadeira Cativa de hoje. Gente, vocês já conhecem, é um programa que fala de torcedor para torcedor, fala da paixão pelo futebol. Pelo futebol não, fala da paixão pelo Cruzeiro, né? Futebol é todo o resto e o Cruzeiro é diferente. E a gente está aqui para falar de Cruzeiro, da paixão pelo Cruzeiro, da paixão de torcedor. E hoje eu estou recebendo um dos torcedores mais célebres do Cruzeiro em todos os tempos, porque é um dos narradores esportivos mais célebres e mais conhecidos e mais queridos pela torcida do Cruzeiro. Respeitado, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dele, mas eu vou apresentá-lo e deixar que ele mesmo se apresente. Eu estou frente a frente com o vibrante Alberto Rodrigues Lima. Vibrante, muito obrigado por participar conosco aqui, seja bem-vindo, é uma honra falar com você. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade da gente falar sobre o Cruzeiro, sobre outras coisas, se assim eu quiser. Então, estamos às ordens aí, né? Eu digo que é uma honra principalmente como torcedor de futebol, mas também uma honra como profissional do rádio, né? Estou perto aí de 30 anos também à frente de um microfone, mas eu estou conversando com uma pessoa que tem o dobro de tempo que eu tenho à frente de um microfone. Você ainda vai ter mais uns 30 anos ainda. Tomara que mais, sim, viu? Tomara que sim, com a mesma força e com a mesma credibilidade que o senhor carrega, né? Isso. Eu acho que isso é um negócio interessante. Mesmo sendo uma pessoa fortemente associada ao Cruzeiro, é interessante como o senhor conseguiu ter o respeito das duas torcidas. Isso é uma coisa que te acompanha, o senhor consegue andar livremente nas ruas e ser chamado, ser respeitado e ser aplaudido por todo mundo, né? Graças a Deus. A minha índole é essa, né? Então, de respeitar as pessoas, de respeitar os outros clubes, né? Ao longo desses anos todos que eu estou radiando futebol, eu sempre respeitei o Atlético, o América, o Vila Nova, qualquer outro clube, né, de Minas Gerais e do Brasil, né? Então, eu fico feliz porque, às vezes, eu encontro com muita gente que é atleticana. Posso fazer uma foto com você, Alberto? Pode, eu sou atleticano, mas eu te admiro. Então, isso me deixa muito engrandecido, realmente me deixa muito feliz. E é algo que poucas pessoas conseguiram ao longo da carreira, né? O senhor vem de uma geração, o senhor trabalhou com grandes nomes, né? O senhor trabalhou com Willy Gonzer, com grandes nomes, tanto da narração quanto da reportagem, no jornalismo esportivo, Carlos César Pinguim, Valdir Barbosa, grandes nomes, grandes figuras do jornalismo esportivo. E é uma época em que se tinha menos polarização e se tinha um pouco mais de respeito. Sem tirar o mérito dos narradores atuais, eu acho difícil a gente começar a falar de Cruzeiro sem falar um pouco de carreira também. Como é que começou essa trajetória, Alberto? Como é que você se inseriu nesse contexto de rádio, de época que a gente está falando e conseguiu fazer parte de uma geração tão longeva do rádio? Isso começou mais ou menos em 1962. Tinha uma rádio em Belo Horizonte chamada Rádio Minas, do Ramos de Carvalho, famoso Ramos de Carvalho, né? Então, eu trabalhei lá, ele fez um concurso para narradores, né? Eu já estava tentando de todas as maneiras, da Inconfidência, aquela coisa. Estava muito difícil entrar naquela época, quando eu cheguei de Araxá. Eu comecei em Araxá, na Rádio Embiara de Araxá, aos 15, 16 anos. Mas quando voltamos a Belo Horizonte, meu pai e a família, eu tentei de todas as maneiras, tá? Uma dificuldade tremenda para entrar no rádio aqui. O rádio aqui era rádio mesmo. Era competitivo, né? Competitivo, né? Mas a Rádio Minas me deu essa oportunidade. Eles fizeram um concurso de locutor esportivo e eu fui um dos que passou nesse concurso. O Paulo Roberto Pinto Coelho, que foi um grande repórter, e o Vicente Gomes, que trabalhou muitos anos lá no estado de Minas, né? E fizemos uma equipe lá na Rádio Minas, né? Fazendo os jogos do Campeonato Mineiro, fazendo até luta de boxe, não sei o quê, uma coisa toda a Rádio Minas tinha. E o pessoal da Rádio Itatiaia ouviu aquele, né? Eu falei, vou chamar esse menino, vou chamar esses meninos daqui para cá. Quando eu entrei na Itatiaia em 1963, chamado pelo Oswaldo, pelo Emanuel Carneiro, aquele pessoal, o Januário Carneiro, que era o principal dono da Rádio Itatiaia naquela época, onde eu comecei em 1963 na Rádio Itatiaia. Como é que nasceu o Gol? Foi de cara? Já começou a narração? Não foi de esse cara. Bordão? Não é um bordão, na verdade, é um estilo, né? Não foi de cara. Foi num jogo... Isso aí eu estava na Inconfidência naquela época. Não sei se foi 1970 e poucos, um negócio assim. Eu estava fazendo um jogo
entre Atlético e Cruzeiro, né? Um clássico, né? E quando o Atlético saiu ganhando de 1-0 gol do Dario, e o Cruzeiro empatou através do Palinha, o velho Palinha, que já está falecido. E quando o Palinha voltou a marcar o gol da vitória do Cruzeiro naquela época. Então eu fiquei tão entusiasmado, eu já era cruzeirense, né? Uhum. Mas não falava isso no microfone, né? Aí eu comecei a falar gol, e se ficou, né? E virou a sua marca pessoal, né? A marca pessoal. Muita gente não gostou, outros gostaram, mas eu fiquei. Vai ser assim até onde que eu puder. Deve ter sido bom pelo tempo que dura, né? Exatamente. Então foi isso. Foi num gol do Palinha. Agora, Alberto, como é que nasceu essa paixão pelo Cruzeiro? Falou, o senhor já era cruzeirense, mas evitava falar nos microfones, motivo todo mundo conhece, sabe que a gente tenta dar uma neutralidade. Isso aí nasceu naturalmente, né? Eu morei em Araxá há muitos anos, fui criado em Araxá. Fui para lá com 6 anos de idade, né? 5, 6 anos de idade. Você nasceu aonde? Eu nasci em Divinópolis, mas meu pai era ferroviário, ele ia para um lugar e para o outro, e nós ficamos em Araxá muitos anos, né? Então eu ouvia mais chegava mais o rádio paulista, o rádio carioca. Pouco rádio mineiro, mas de vez em quando a gente ouvia coisas de Belo Horizonte, pela Rádio Confidência, né? Que ainda chegava lá. Mas eu ficava eu gostava mais dos times do Rio de Janeiro naquela época. Mas eu vinha, de vez em quando, eu vinha de férias a Belo Horizonte. Então, tinha um tio que era um cruzeirense também, e me levava nos jogos do Cruzeiro. Aí eu comecei a gostar daquele time chamado Cruzeiro, né? Com a camisa bonita. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Que eu vi foi um jogo entre Cruzeiro e América, no estádio Independência, né? Aquele antigo Independência. Sim, antigo Independência, né? Então, eu comecei a gostar do Cruzeiro, né? Voltava para Araxá, mas meu time era o Cruzeiro, né? Porque na época que eu era mais garoto, eu era fluminense. Não tinha nada com Minas Gerais, né? Mas a questão de que o que o rádio mostrava para aquele lugar, né? Através da rádio Globo não existia, era Rádio Nacional, né? Rádio Tupi, não sei o quê. Tem muitas rádios que a gente vivia aquele momento do futebol carioca, do futebol paulista, né? E essa paixão nascendo na infância, por causa desse tio que levava no estádio, o rádio veio depois? A paixão pelo rádio veio depois? Começou com 15, começou. O meu rádio começou, sabe? Vou te falar, eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Sabe por quê? Porque eu era um fanático no negócio de futebol. Então, eu fazia os jogos de botão. Eu era muito bom para jogar botão, né? E ficava radiando os jogos. E minha mãe a dona Isilda me falava assim, falava com as comadres dela, esse menino aí vai ser locutor esportivo. E ela acertou. Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. Eu fazia muitos jogos assim, ia radiando, tinha muitos jogos, muitos botões com nomes de jogadores, aquela coisa toda. Então, já era fanático por futebol. E teve uma inspiração, um narrador que foi inspiração? Teve muitos. Pedro Luiz, por exemplo, foi um que eu gostava demais do Pedro Luiz. Né? Não sei se você se lembra do Pedro Luiz. Acho que não, né? Não é. Eu sou um pouco mais novo. O Jorge Cury. Jorge Cury. Eu era fã dele, né? Jorge Cury foi famosíssimo. Então, outros grandes narradores. Eu chegava a fazer aquilo que os narradores do passado faziam jogando os meus jogos de botão. E o senhor tem noção que várias crianças, adolescentes, que jovens, também te imitam e te imitaram? O senhor tem noção disso? Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma coisa até que a criança gosta, né? Que a juventude gosta, que é o futebol, tal. E já teve jovem que chegou e falou assim, eu sou cruzeirense porque eu te ouço e gosto. Sim, muitos. Muitos falam ainda comigo, mandam a mensagem. Eu sou cruzeirense porque te ouço há muitos anos, né? Desde... Te emociona, Alberto, ainda assim? Não, acho que emociona. Como profissional e como pessoa? Me deixa feliz, né? Me deixa mais feliz, né? Hoje, estou chegando aí nos 87. Não é fácil, não. Mas aí só por recordações, né? É muito bom a vida, assim, recordando aquilo que era, né? Porque quando eu comecei realmente no rádio, profissionalmente, foi em 1963. Depois da Rádio Minas, que não recebia nada, né? Uhum. Nós fazíamos aquilo voluntário. Com coração voluntário, né? Quando chegamos, foi o primeiro salário que eu tive no rádio, foi na Rádio Itatiaia, em 1963, onde comecei.
E comecei eu fui o quinto locutor quando fui contratado pela Itatiaia naquela época. E aos poucos fui fazendo as transmissões, o pessoal gostando, aquela coisa toda. Eu tive o prazer, né, de radiar o primeiro jogo do Mineirão, que foi... Mas você dividiu aquele jogo, né? Foi uma narração já dividida. Eu fiz o Valdir Rodrigues, que era outro locutor da rádio naquela época, fez o primeiro tempo e eu fiz o segundo tempo. Mas antes, na sexta-feira, eu fiz o treinamento da seleção brasileira, da seleção mineira, que ia enfrentar o River Plate no domingo, né? A cabine estava ainda em construção, nós puxamos puxava o fio, não sei o quê, eu fiz aquela transmissão. Então eu falei assim, nós abrimos para o rádio os caminhos de todos os continentes. Foi a minha fala, que era a fala do Januário Carneiro, né? Que fez aquela frase. Então eu narrei pela primeira vez na sexta-feira do Mineirão e fiz o jogo no segundo tempo domingo, contra o River Plate, e narrei o gol do Buglé aos 2 minutos do primeiro tempo. Gol de atleticano. Gol de atleticano. Agora, esse foi, por ter sido o primeiro, o jogo mais importante que o senhor narrou no Mineirão? Ou o senhor classificaria um outro jogo? Tem muitos outros jogos. Aquela vitória do Cruzeiro contra o Santos, eu narrei no 62. Foi sensacional, um negócio maravilhoso, né? Um Cruzeiro que ninguém esperava, né? Enfrentando o Santos, que era o maior time do mundo, Santos né? de Pelé. Era considerado o melhor time do mundo. Quando o Cruzeiro enfrenta, aqueles meninos do Cruzeiro, né? Dirceu Lopes, sensacional, Tostão, Evaldo, todos eles jogando um belíssimo futebol. Faz mete 6-2 no Santos. Aquele era praticamente incrível. Ninguém esperava nunca. Ninguém esperava um negócio desse. Podia esperar uma vitória de placar mínimo, mas 6-2 era difícil. E o Cruzeiro contextuou também a vitória na ida lá a São Paulo, vencendo de 3-2, depois de estar perdendo de 2-0. Talvez tenha sido a maior partida que eu vi no Mineirão naqueles tempos, né? O de São Paulo também, você narrou? Qual? Esse de São Paulo que não, esse não. Esse eu não narrei. Esse foi o Jário Anatólio Lima que narrou, entendeu? Se tivesse que escolher um jogo, então vamos esquecer a história do mais importante, mas um jogo que mais tenha te emocionado no Mineirão, te feito vibrar, como diz a sua alcunha, qual jogo você escolheria? Não, esse é o meu jogo preferido. Eu narrei muitos jogos, todos os jogos da Copa Brasil eu narrei, todos os campeonatos do Cruzeiro que ganhou, eu fiz a narração. Engraçado que em 1991 o Cruzeiro estava praticando, estava jogando Supercopa Libertadores da América, que para mim era melhor do que a Copa Libertadores, porque eram os campeões que estavam jogando. Os campeões da Libertadores. Campeões da Libertadores. E o Cruzeiro, lá em Buenos Aires, perdeu de 2-0. Um jogo suspeitíssimo, né? Exatamente. Acho que o juiz chileno ajudou muito. No final do jogo, acho que um pênalti. Exatamente. Muita coisa. E o jogo de volta, em 1991... foi aquele jogo que eu não sei se eu narrei com um entusiasmo extraordinário, né? Uma emoção muito bacana. O Cruzeiro fez de 3-0. Venceu o River de 3-0 e foi campeão da Supercopa, né? E foi acho que primeiro... talvez tenha sido a grande narração que eu fiz ao longo de todos esses tempos. Mas o primeiro título internacional desde 76, né? Desde a Libertadores. Né? Exatamente. Então, talvez tenha sido 91 um jogo que eu mais fiquei emocionado, né? De ter narrado aquele 3-0, né? 3-0 dava o título ao Cruzeiro, né? Mas teve outros lá também. Aquele jogo que o Cruzeiro venceu o São Paulo por 2-1 na Copa do Brasil, gol de Giovani. Vai, Giovani! Você sabe que a maioria dos torcedores falam que esse foi o jogo mais emocionante da vida deles? Muita gente fala. Muita gente muita gente já há bastante tempo passava a mensagem. Este é o jogo que eu virei cruzeirense. A sua narração, o seu negócio todo do Cruzeiro, né, naquele momento, né, do jogo, quase no final do jogo.
Então, muita gente me fala... Eu fazia meus CDs de gols inesquecíveis do Cruzeiro, ia para o interior de Minas lançar o CD, né? E todo mundo pedia que eu narrasse aquele gol do Giovani. Narrar de novo aquele gol várias vezes. Aquele gol de Giovani muitas vezes. É engraçado, fica uma coisa meio artista, né? O artista que tem que repetir aquela música a vida toda. Exatamente. A vida toda narrando aquele gol. Então, é um amor que o torcedor tem pelo seu time, né? Isso é de uma importância muito grande. Roberto, você falou uma coisa interessante que eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque foi inovador. Lançar CDs com os gols inesquecíveis do time, né? Acho que ninguém tinha feito isso antes. Eu acho que não, sabe? Eu acho que... Inclusive, eu comecei a fazer isso em 1999. E o nosso Guilherme, que trabalha aqui, foi o narrador de um dos CDs meus, né? Aquela voz bonita que ele tem, né? O Guilherme. Então, Guilherme Mendes. Guilherme, né? Então, eu fiz aqueles CDs e, na época, eu vendia esse CD o supermercado BH, o Pedrinho. Mesmo? Eu ia lá no Pedrinho, o Pedrinho já me conhecia como narrador. Então, Pedrinho, você compra meus CDs, você pode revender aí e tal. Não, eu compro, sim. Então, onde que eu conheci mais o Pedrinho? Foi em 96 que você lançou primeiro? Não, foi em 99. 99. Os supermercados BH eram novos, né? Uma empresa nova. O supermercado BH, acho que tinha 3 lojas em Belo Horizonte naquela época, né? Então, o Pedro me comprava, né? Pagava um valor, né? Que eu podia pagar e tal, e revendia. Começou ali, eu tenho todos. Todos e aquilo eu fazia aquilo, quando eu fazia, por exemplo, ia lá no centro da cidade, sentava num banco lá, o pessoal fazia fila para comprar o meu CD. E para autografar. Para autografar. Então eu tinha amigos infiltrados lá na Itatiaia, sempre tive, né? Eu sou muito amigo da Mônica Miranda, que trabalhou lá muitos anos. Grande repórter. Grande Mônica Miranda. E eu pedi a ela para pegar autógrafo lá com você. Ela sempre trazia para mim autografado, eu tenho todos lá. Todos eles autografados. E é interessante pelo seguinte, depois de um tempo, você chega nos tempos atuais, né? Não tem mais CD, ninguém compra CD. Não tem mais. Hoje acabou. O cara vai lá no YouTube e consegue pegar o gol, ter vários no celular, à mão, fácil, né? E aí, no fim das contas, acaba que a gente perde um pouco a noção do tamanho que... Exatamente. É uma pena, né? É uma pena ter... O CD já não tem mais aquele valor Mas o senhor tem noção de quantos CDs o senhor vendeu no total? Não, tem essa noção? Não tenho mais aquela noção. Inclusive, eu não fiquei sem nenhum. Não tenho hoje nada. Não tenho, todo vendido já. Na época, alguém tirou, não sei o quê. Foram 5 ou 6? Foram 5 ou 6 CDs que eu fiz. 5 ou 6, Depois né? O Cruzeiro foi ganhando títulos, né? Em 2014 eu fiz, 2012, 2013, né? Em 2000, 2003. Eu fiz CDs também daquelas grandes reportagens, né? Aqueles grandes jogos do Cruzeiro. Tem uma coisa interessante nessa relação, né? Você tem que equilibrar a relação do profissional com a relação do torcedor, mas a gente nota em algumas narrações que você fica indignado de verdade, como qualquer torcedor, né? Não fico. Quando tem uma falha grande, ou o time falha, ou o juiz falha. Já vi algumas vezes. Já fiz muitas, quando eu ficava reclamando, tá? Não sei o quê. Aí o Oswaldo Faria, que era o meu comentarista, né? Sempre comentarista. Não, para falar aqui, sou eu que sou comentarista. Ele reclamava? Reclamava. Mas era um grande cara que eu conheci, né? Um irmão maravilhoso e tal. Então era assim, mas eu tinha porque estava, às vezes, prejudicando o meu Cruzeiro, ou o Cruzeiro se prejudicava, né? Jogando mal, jogando isso aqui. Eu sempre reclamei também. Sempre fui meio chorão. A melhor época do Cruzeiro, na sua visão? Foram várias épocas, né? Por exemplo, 2000 foi o Cruzeiro teve... Bom, muito bem, ganhou a Copa do Brasil. Esse jogo de São Paulo, né? 2000. De São Paulo. Foi o tri. 2003 talvez tenha sido a melhor, né? Com o comando do Alex. O Alex Talento, né? O Talento Azul, eu dei esse apelido para ele, né? Foi um Cruzeiro realmente maravilhoso. O Alex, naquele 2003... era considerado o melhor jogador do Brasil, talvez. Inclusive, para se fazer hoje uma seleção dos maiores do Cruzeiro, o Alex, para mim, o Alex entra nessa seleção. Ele teve um grande ano em 2003, 2002 não foi tão grande ano assim. Exatamente. Né? Mas ele merecia estar naquela Copa de 2002? Merecia.
Aquilo foi terrível, né? Não levar um Alex, né? Um jogador que jogava... Foi o Filipão, né? Mais estranho. O Filipão não levou. Por que o Filipão não levou? Impressionante. Conhecia, sabia quem era o jogador, né? É sensacional, né? Então... E depois, por exemplo, 2013, o Cruzeiro teve muito bem. 2014 foi bicampeão do Brasil, né? Foi sensacional também. Fez o comando do Marcelo Oliveira, né? Não tinha um time de grandes craques, mas tinha um time de grandes jogadores, né? Então, foi um título realmente maravilhoso que teve o Cruzeiro em 2013 e outro título em 2014, né? Ele revelou, entre aspas, né? Porque os jogadores que já não eram novinhos, né? Mas o Everton Ribeiro, por exemplo. Exatamente, o Everton Ribeiro, muitos jogadores. E eu me lembro na Copa do Mundo, de 14, por exemplo, o Emanuel Carneiro falou: você não vai na Copa, não vai fazer a Copa do Brasil aqui, não. Você vai com o Cruzeiro nos Estados Unidos. Aí nós ficamos lá um mês, né? O Cruzeiro ficou treinando lá e jogando. Fez 5 jogos e ganhou todos os jogos, né? Do Marcelo Oliveira. Eu gostei muito do Marcelo Oliveira, como ele treinava o time. Já dava para ver ali que o Cruzeiro podia dar liga e podia render. Exatamente. Então, quando o Cruzeiro voltou, foi o bicampeão do Brasil, né? É engraçado que é muito da química, né? Entre o treinador e os jogadores. Às vezes você tem um treinador de ponta, mas os jogadores não então respondem, ele formou né? grandes times, sem grandes craques, né? Você me falou aí do Everton Ribeiro, né? Já era um bom jogador, né? Hoje... Os jogadores do Cruzeiro, eles reconhecem esses apelidos que você criou para eles, o mosquitinho azul, talento azul, flecha azul, eles reconhecem esses apelidos? Muitos reconhecem. Por exemplo, o flecha azul, que é o Marcelo Ramos. O Marcelo gosta muito de mim, ele sempre me telefona e tal. E ele fica muito agradecido. Toda reportagem que ele faz aí para outras pessoas, ele sempre fala que o Alberto Rodrigues que me deu esse apelido de flecha azul, né? O Alex também é muito agradecido. Eu me lembro quando ele deixou de jogar futebol, eu fui fazer um jogo lá em Curitiba, ele foi lá levar uma camisa para mim, né? Uma camisa, me deu de presente uma camisa e agradeceu muito, sempre agradecido. Tem algum que não gostou? Não é que não gostou. Eu fiz um apelido pro aquele colombiano, bicha vida, como é que é isso? Aquele atacante colombiano. O Aristizábal? Aristizábal. Uhum. Aristizábal. Eu chamava o Aristizábal ele era um grande jogador. Naquela época ele fez grandes jogos, né? Grandes jogos. Sim, belíssimos foi gols. Campeão, foi artilheiro. Artilheiro. Então eu chamava ele de guerrilheiro azul. Aí eu chamava ele de guerrilheiro azul, né? Aí nós fomos fazer uma viagem para São Paulo e eu estava no mesmo avião do Cruzeiro, né? Aí sei que o Alberto Rodrigues falou: Alberto Rodrigues, por favor, não me lembra de guerrilheiro, não, porque guerrilheiro era uma palavra até do contexto muito histórico deles, né? Exato. Me chama de guerreiro. Aí eu passei a chamar. Não é que ele me ficou chateado, não. Ele apenas pediu para me mudar. Entendi. Não falar guerrilheiro, porque guerrilheiro era o pessoal que estava matando os outros ali, assaltando. E fazia sentido até para o contexto histórico deles, né, lá na Colômbia. Dele, guerreiro. Então eu passei a chamá-lo de guerreiro, né? Foi uma recomenda dele, né? Uma deprimenda dele. Agora, teve algum que o senhor não criou o apelido e gostaria de ter criado? Tem muitos, né? Tem um torcedor que manda, né? Você não deu um apelido para o fulano de tal, o mosquitinho azul, que eu chamava o Ricardinho, né? Ele adora esse apelido. Então, uns gostam, mas poucos não gostam, né? Poucos não gostam, né? A maioria. Entendo. O senhor teve muito contato com os jogadores do Cruzeiro? Não muita amizade com eles? Não muitos. Eu procurava afastar um pouquinho, porque isso não é bom. Isso não é bom, né? Você ficar... Mas eu conhecia muito, às vezes eu viajo sempre juntos, né? No mesmo... Muitos anos, sempre estreou, então, rodando o Brasil, a gente estava sempre juntos, né? Respeito sempre teve, né? Muito respeito dos treinadores também e dos jogadores de futebol, né? Graças a Deus, né? Claro. Não tenho briga com nenhum, né? Nunca meti o pau em algum jogador, assim, e tal. Falava o que estava realmente acontecendo As com ele, mas tinha que fazer? Uma crítica normal, que todo locutor pode fazer, todo homem pode fazer, né? Você saber essa linha entre você criticar e você desrespeitar o profissional. Né? Eu respeitava demais. Como você tem que respeitar, qualquer
pessoa você tem que respeitar. Eu quero, daqui a pouquinho, nós vamos sair para o intervalo agora, e daqui a pouquinho eu quero já voltar para a gente falar de Copa do Mundo. O senhor narrou 8 Copas do Mundo, Narrei certo? 8. Lembro da narração histórica, inclusive, do Tetra, junto com o Vili Gonza. Junto com o Vili dividindo Gonza, exatamente. Os dois ao mesmo tempo. Você já sabe isso. Sensacional aquilo. Eu tinha isso num CD também da BBC. Um CD BBC de Londres, histórico da BBC. Exatamente. Colocou lá. Eu dei é. esse conjunto de CD para um amigo aqui, mas eu tinha isso e eu gravei eles antes, porque é um negócio que eu gostava de ouvir. Vamos falar de Copa do Mundo e vamos falar também da fase ruim, né? Vamos falar um pouquinho de rebaixamento também, da fase triste do Cruzeiro, porque eu acho que é importante, todo torcedor sofreu com isso. Fica a seu critério. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já trazendo um pouco mais de Alberto Rodrigues, o Vibrante, aqui para você no Cadeira Cativa, rapidinho. Não saia daí, daqui a pouco tem mais. Cadeira Cativa. De volta na 98, Cadeira Cativa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa de hoje, recebendo Alberto Rodrigues, o Vibrante. É na honra de conversar com um dos maiores narradores esportivos, um dos maiores narradores representativos da torcida do Cruzeiro no rádio de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no rádio brasileiro, né, gente? Porque eu falava que a gente ia voltar conversando, inclusive, de Copa do Mundo, e ele tem só 8 Copas do Mundo no currículo, narrou, inclusive, 2 títulos brasileiros, né, Alberto? De 94, o Tetra, depois de 24 anos, né? Aquele foi um grande título, né? 24 anos. O senhor narrou junto com o Vili, o com saudoso Vili, né? É. Como é que foi aquilo? Vocês decidiram que iam narrar junto no final? Quando ele foi para a Rádio Itatiaia, né? Foi convidado para ir para a Itatiaia, ele veio depois, o pessoal, você vai narrar jogos do Atlético e o Alberto vai narrar jogos do Cruzeiro. Isso foi em 1980, né? Porque antes a gente narrava todo tipo de jogo, né? Foi a partir daí que o senhor passou a ficar mais identificado com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. O pessoal já sabia que eu era cruzeirense, né? Porque fazia alguns jogos do Cruzeiro. E o Vili nem era atleticano. Nem o Vili era gremista. Gremista. Já conversei então, com veio ele. para a rádio e ele passou a ser... Agora, na Copa do Mundo também nós fazíamos isso, né? Eu radiava o primeiro tempo, ele radiava o segundo ou vice-versa. Dos jogos do Brasil. Todos os jogos do Brasil, né? E na Copa de 94, né? Foi 0-0, todo 0-0 no tempo regulamentar, 0-0 nos 30 minutos, e agora é pênalti. Então, o que nós fizemos? O Vila, você narra um pênalti, eu narro outro pênalti. E assim foi. Mas aí, quem narrava os do Brasil? Não. Eu podia narrar do Brasil, ele podia narrar Mas vocês narravam, então, um grupo de pênalti, um da Itália e um do Brasil. O da Itália do Brasil. E aí o outro narrava o outro da Itália e do Brasil. Exatamente. Mas qual dos... Que agora eu não vou lembrar, que eu já ouvi essa narração. Não era assim, não. Por exemplo, vai ter o pênalti, o primeiro pênalti. Eu vou narrar. O segundo pênalti ele vai narrar. E assim fizer. Era Brasil ou Itália. Quem narrou o pênalti do Baggio? Do Baggio foi eu. Você narrou pra fora? Pra fora, fiquei doido. O Baggio, né? Um dos grandes jogadores. Eu ouvi essa narração, é muito legal. Ela tem, será que tem no YouTube, gente? O pessoal buscar essa narração do título de 94, narrado por Alberto Rodrigues e Vili Gonza. Um gritou, pra fora, aí o outro começou a gritar, tetra. Aí o outro falava também, tetra. Não, eu tenho isso tudo gravado. Eu tenho isso. E a plástica, se quiser, eu mando pra você. A plástica da rádio também, né? A plástica da rádio aí explodiu. Quer dizer, aquele momento que... Nós ficamos... O Vili ficou mais doido. Ele era mais doidão do que eu, né? Mais entusiasmado do que eu, né? Em termos de Brasil, ele era. Então, quando eu passei para ele, começou a gritar e chorar e tal. E vocês estavam no estádio? Estavam no estádio. Naquela época narrava tudo do estádio, todas essas Copas nós narramos no estádio. Evidentemente que a gente só não narrava Brasil, narrava outros jogos da Argentina, com qualquer outra seleção que estava lá, né? Aí já narrava do estúdio, né? Aquele estúdio que era para todo mundo que vai lá para fazer a Copa. Agora, jogos do Brasil, nós íamos para o estádio. A primeira foi 82. 82. Começou tão bem, porque o Brasil levou um timaço. Espanha, 82. Comandado pelo Tele Santana, quer dizer, era um time que... Aí parece que houve um descuido, né? A Itália, não se sabia que a Itália estava tão bem, né? Dá para comparar essa derrota de 82, que foi muito frustrante,
né, que frustrou mesmo, porque ali havia uma expectativa que o Brasil pudesse ser campeão, por causa da qualidade do time, da né? qualidade, tinha muita qualidade, né? Não é totalmente diferente da de hoje, por exemplo. Pois é, isso que eu falo. Dá para comparar, por exemplo, com a decepção de hoje, de alguma forma? Não dá para comparar, porque o de hoje não tem ninguém, né? Não tem, o Brasil perdeu, não foi mais à frente da Copa, porque não tem mais o jogador que possa fazer o diferencial. Não tem. O Vini tem um... É bom Neymar, jogador, mas não é um... Quando o cara da seleção é o Neymar. É o Neymar, mas não tinha condições físicas para ser o Neymar de novo, né? Infelizmente não tinha. Então essa seleção foi uma seleção normal, de jogadores comuns, que jogavam bem Seus clubes, na Europa, nos clubes da Europa. Mas não eram craques. Não tem nenhum craque. Em 82, o Brasil começava a exportar jogadores, né? Foi depois de 82 que Falcão foi para Roma, não foi? Ele já estava na Roma. Foi depois, né? Falcão foi para Roma, Zico para Udinese, Cerezo para o Torino. Né? Alguns jogadores brasileiros começaram a ir para o exterior. 86 já era uma seleção mais madura, ainda cheia de craques. Mas era uma seleção sensacional, né? De 86 também, 86 também foi. E perdemos de novo, né? Então, eles falam, por exemplo, quando nós perdemos para a Itália, né? Houve empate contra a Itália e depois houve desempate, né? O Brasil chegou a vencer, estava vencendo, né? 2-1, né? Esse jogo de 82? 82. Não, já não estamos mais esse jogo de 82, o Brasil não chegou a vencer. Ele estava atrás o tempo todo, ele empatava, atrás empatava. E a Itália fez o terceiro gol. Você acha que foi falha do Toninho Cerezo no terceiro gol? Acho que não. Não, foi não. O Cerezo ele ficou muito tempo sendo atacado por ter falhado nesse acho que não. Pode ser uma falha que é uma falha normal de um jogador de futebol. Mas o Cerezo jogava muita bola, né? E depois, em 86, Zico, o grande craque do time, perde um pênalti. Perde um pênalti. Na cobrança de pênalti. Coitado, fica na cabeça dele até hoje, ele fala do pênalti, né? Bom, e essa seleção de hoje está sendo muito comparada com a seleção de 90 por causa do resultado ruim, né? Foi a última vez que o Brasil tinha sido eliminado numa oitava de final. Foi agora de novo. E depois o Brasil teve um ciclo vitorioso. A geração Dunga, de 90, que foi uma geração ruim. Depois, Dunga foi o capitão que levantou a taça em 94. Você acha que tem uma perspectiva boa aí pela frente de renovação, se o Brasil souber jogar com isso, para talvez daqui a 4 anos ter uma... não sei, viu? Não sei o que pode acontecer, não. Não sei se... O Brasil está precisando revelar mais grandes jogadores, né? Eu tinha muita esperança no Estevão. Incrível, né? Falar assim, Estevão. Quem é Estevão? Mas ele é muito novo, né? Ele tem muita chance. Mas eu tinha muita esperança nele. Nessa Copa já? Antes depois se machucou, né? Não teve condição. Você acha que ele estaria nessa Copa? Ele era diferencial, ele era diferente. Mas será que o Ancelotti levaria ele nessa Copa já? Eu acho que levaria. O nome dele já estava falado há muito tempo, o Estevão, né? Porque ele era diferenciado, é um jogador diferenciado. É como aquele menino da Espanha. O Lamine Yamal. Yamal também é diferente. Tem 19 anos, apenas 18 anos apenas, mas ele é diferente. E o Brasil não teve ninguém que se aproximasse. Agora, uma esperança aí que a gente vai estar com... Vai demorar isso aí. Vai demorar. A gente vai estar com alguns jogadores que vão estar aí com 23, 24 anos na próxima Copa, que hoje estão com 19. Você tem um Luiz Henrique, você tem o próprio Rian que está lá. O Luiz Henrique nem foi usado, né? Nem foi usado. Que era um jogador que dava uma esperança, né? Pelo jeito que ele joga, né? Com força. Agora, Copa, convocação sem jogador do Cruzeiro. Como torcedor isso te incomoda, Alberto? Eu acho que incomoda, viu? Porque ele conseguiu colocar 4 ou 5 jogadores do Cruzeiro. Do Flamengo. Não, do Flamengo, mas conseguiu colocar 4 ou 5 jogadores do Cruzeiro na pré-lista. Na pré-lista. Isso. E não foi ninguém, né? Eu acho que o Matheus Pereira, por exemplo, é um jogador diferenciado. No lugar de quem que ele mereceria ali? Eu acho que era o meio de campo ali da seleção brasileira. Seria o Matheus Pereira para fazer as jogadas, né? Como titular, você acha? Eu acho que titular. Para titular. O Matheus Pereira. O Gerson, que antes estava na seleção, depois que foi para o Cruzeiro, não foi mais. Tem isso. Tem. Eu acho que o fato de estar no Cruzeiro, o Caio Jorge, por exemplo, o fato de estar no Cruzeiro contribui para que ele não tivesse nesse Não sei se o Caio Jorge iria para a seleção, porque ele começou
Não sei se ele machucou emocionalmente naquele jogo que ele entrou e tal. Ele não entrou mais. Mas também não estava bem no Cruzeiro, não estava marcando. Ele não estava na melhor fase. Na melhor fase no Cruzeiro. Não estava igual ao ano passado. Mas é um jogador de respeito também, né? Um jogador. Isso é difícil ter um jogador que marque gol, que está na frente. Então, eu acho que o Cruzeiro merecia pelo menos o Matheus Pereira e o Gerson na seleção. Eu acho que merecia. Em outras Copas... Era diferente. Outras Copas que o Brasil ganhou, sempre tinha alguém do Cruzeiro lá. Mesmo, por exemplo, em 2002, tinha o Edilson, que era meio emprestado, mas era jogador do Cruzeiro, né? Gilberto também. Gilberto e tal. 70 que foi bacana, né? Eram 3 jogadores do Cruzeiro, né? E o Tostão com o olho machucado, foi campeão, né? Agora, o Tostão jogando com o olho machucado ainda era melhor que esses caras todos são, né? Era soberbo. O Tostão, para mim, se me permite, nós mudamos de dia agora, é o Messi de hoje. O Messi é o Tostão de hoje. Se ele não tivesse tido problema no olho dele, talvez ele teria sido um jogador maior ainda do que já foi. Não tem dúvida, porque ele saiu cedo, né? Acho que não chegou a 30 anos, ele estava saindo do futebol, né? Ele não estava aguentando com o problema do olho dele. Bom, vamos falar de grandes ídolos, então, do Cruzeiro, que eu acho que isso é um negócio que a gente não pode escapar, e aí é onde eu acho que entra até a saia justa, porque nós estamos falando com o narrador que viu todos eles jogar, narrou todos eles e tem o respeito de todos eles. Mas a gente consegue colocar um jogador como grande ídolo do Cruzeiro de todos os tempos? É possível fazer isso? Nomear um grande ídolo de todos os tempos? Não dois. O grande ídolo do Cruzeiro de todos os tempos, para mim, foi Tostão. Ele era soberbo para jogar, uma inteligência extraordinária. Ele é meio rabuchento e tal, aquela coisa do negócio, mas era... Não gosta muito de dar entrevista. Não gosta e tal. Ele me respeita muito e tal, mas também eu respeito demais. Mas era um jogador que... Eu sempre falo isso, que era o Messi de antigamente. E o segundo, então? E o Seu Lopes. O Seu Lopes também foi um jogador extraordinário. Eu não tinha a inteligência do Tostão, mas era um jogador sensacional. Tinha habilidade, né? Habilidade maravilhosa, corria. Ele dava porrada nele, ele não reclamava, ele caía, você já leva lavada. Hoje o cara não. Hoje ele era sensacional. É um cara que eu gosto demais, né? Ainda hoje. Qual o último grande ídolo do Cruzeiro? Mais recente? Alex Talento foi realmente Nelinho também, como lateral direito, foi um grande lateral direito, né, de todos os tempos. Né? Se a gente tivesse que montar uma seleção do Cruzeiro de todos os tempos, sem preocupação com as posições, assim, qual estrangeiro que entraria nessa seleção, por exemplo? Roberto Perfumo. Zagueiro Perfumo. Perfumo era um grande zagueiro. Sorin, não? Eu fico na dúvida entre Sorin e Nonato. Como lateral esquerdo? Como lateral esquerdo. Eu já coloquei o Sorin em muitas oportunidades como lateral esquerdo. O Nonato fica chateado quando eu faço isso. Então é Nonato ou Sorin? E é curioso, foram épocas similares, né? Mas eles chegaram a disputar posição? Não, o Nonato foi mais lateral muitos anos, né? Muitos anos. Ele começou como lateral direito, depois foi lateral esquerdo, muitos anos. Era realmente um jogador... Não tinha a classe que tinha o Sorin. O Sorin tinha mais classe, né? Era mais clássico. O Nonato era mais impulsivo, né? Ele era diferente. Mas foram grandes dois laterais. Falando de algumas posições, eu vou guardar aqui na cabeça. Mas uma que é bastante polêmica, goleiro. Goleiro é difícil. É difícil, né? É difícil. Foi o Raul muitos anos, né? Como goleiro do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tá numa birra com o Raul, né? Raul andou falando uns negócios. Não saiu bem do Cruzeiro, né? Parece que ele queria uma coisa lá, eles não deram, ele saiu chateado e tal. O Raul foi um grande goleiro. O trabalho dele, né? Foi um grande goleiro. Embora ele tenha falhado em muitos jogos. O Fábio também foi um grande goleiro no Cruzeiro. Embora ele tenha falhado em algumas oportunidades, mas foi um grande goleiro. Na batida de pênalti, então, isso era sensacional, né? E o Dida, para mim, pouco tempo, acho que 2 ou 3 anos que ele ficou no Cruzeiro, ele fez grandes partidas, né? Aquele título do Cruzeiro lá contra 96, o Palmeiras em 96 foi incrível, né? Incrível. Aqueles jogos que o Cruzeiro fazia pela Libertadores no Chile, no Equador. Pouca gente via ainda, né? É um negócio fantástico. O Dida era fantástico. E qual seria o novo agora? Não tem. O Cruzeiro tem um menino aí. Você vê possibilidades do Otávio crescer no Cruzeiro? Muito.
Eu não esperava tanto, mas os jogos que eu vi dele, eu imaginava que ele fosse baixo, não é. Não, ele tem 1,91 m, um negócio assim, já é Uma boa altura. uma boa altura para... E tem uma boa envergadura também, né? Boa Ele envergadura. alcança a Eu bola. acho que você treinando mais, sendo bem treinado, porque o Robertinho é muito bom como treinador de goleiro, ele vai ser um grande goleiro no Cruzeiro. Vai ser um grande goleiro. Agora estão falando até para vendê-lo, né? Não sei o quê. Esse que é o problema, né? O jogador O conseguir Gomes parar, foi outro né? bom goleiro no Cruzeiro. O Gomes, também Gomes foi bom também goleiro. ganhou títulos, né? Exatamente. Mas fechamos em Dida? Eu acho que Dida. Dida é o- Pelo pouco tempo, mas pelo que eu vi ele fazer, né? Nas transmissões, aquela coisa toda. O Dida. É. Lateral direito, Nelinho. Nelinho. Não tem jeito, né? Aí é difícil. Nelinho acho que foi o melhor deles todos. Teve o Maurinho, que foi muito bom na época. Tem outros jogadores, né? Na zaga, você falou, zaga. Perfumo. Procópio Perfumo. Perfumo era clássico, né? Procópio clássico. era mais pancada, né? Pancada. Procópio e Perfumo, os dois. Os dois compunham bem. Exatamente. E lateral esquerdo nós ficamos aí, né? Jogam o primeiro tempo o Nonato. Solinho, segundo tempo o Nonato. Boa. Aí a gente vai passar para... Vamos pensar nos Médio volantes. Piazza. Piazza foi outro jogador sensacional. Também muito clássico, né? Tem muitos Clássico. jogadores muito elegantes, né? E era muito bom. Piazza né? estava na seleção de 70. Exatamente. Titular. Foi um grande jogador. E era um capitão, né? O cara respeitava muito o Piazza, né? Ele era respeitado pela equipe. Ele mandava na equipe, ele era respeitado mesmo. E o segundo volante? O segundo volante ali. Eu fiz uma seleção, coloquei já Piazza aí e Dirceu Lopes. Tem o Zé Carlos também, que foi muito bom. Carlos. O Zé Carlos foi um ótimo jogador. Sensacional jogador. Praticamente só estamos falando de jogador da década de 70 e 80, hein? O Alex vai entrar nessa seleção. O Alex vai entrar. Aí agora, daí pra frente, Alex, Alex. quem mais? E depois, lá na frente. Aí tem que ter o Dirceu, né? Não, o Dirceu tá aí também. Dirceu, a Piazza, Dirceu e o Alex. São os três. E lá na frente, eu acho que o pouco tempo que ele jogou no Cruzeiro como garoto ainda, o Ronaldo, né? O Ronaldo ele fez. Eu vi todos os jogos narrados pelo... Fiz na narração Todos de os todos os jogos jogos que ele do- participou. Todos os jogos, todos os gols do Ronaldo. Para mim, ele ainda é o centroavante. Eu gosto muito do Marcelo Ramos também, né? sim, claro. Mas, e Joãozinho. Eu gosto. O Joãozinho foi um jogador excepcional também. O bailarino da Toca não foi um apelido seu, né? Não. Quem que deu esse apelido pra ele? O bailarino da Toca ele foi o... É um senhor que era cruzeirense. É daqui? Trabalhou muitos anos no estado de Minas. Eu não vou- O eu Plínio não- Barreto. Plínio Barreto. Plínio Barreto, que deu isso. Eu chamava ele o Joãozinho Travolta. É Porque ele verdade. Joãozinho Eu lembro Travolta. Eu demais chamava ele de Joãozinho, porque ele Eu lembro demais ele era disso. Ele dançava mesmo, sassaricava, dançava né, na frente do marcador, né? E passava, né? Era O jogava... Joãozinho era... todo mundo fala isso, né? Que ele era aquele tipo de jogador mais irresponsável, que não tinha muito limite. Só o gol de falta da final. Só o gol que ele marcou de falta foi uma responsabilidade muito grande. Mas ele conseguiu marcar, né? Então Ele conseguiu fazer. Ficou na história, né? Isso aí nunca mais vai sair da É história. curioso, alguns grandes ídolos do Cruzeiro ficam mesmo cruzeirenses, né? É verdade. Ficam mesmo muito próximos do Cruzeiro. fica. Eu acho que isso tem a ver mais com o clube, mais com a torcida. Qual que é essa relação que se cria? Eu acho que com o Cruzeiro? às vezes é com o clube, né, o tratamento que é dado pelo clube, o jogador, né, na época, né, boas épocas né, dos clubes, e também a torcida, no torcedor, que é mais fanático, né, que procura. Né. Hoje é impressionante, né? E todo mundo fica Celular. conhecido com a Hoje rede você social, faz. né? Hoje é outra coisa, né? Roberto, mas você com mais de 4 mil jogos narrados, né? Mais de 4 mil jogos narrados. O senhor já assistiu algum jogo da arquibancada? Já acompanhou algum jogo do Cruzeiro da arquibancada? Da arquibancada. Sim. Eu já fiz alguns jogos da arquibancada. Tipo depois que virou narrador, né? Exatamente. Já era conhecido. Já fiz jogos da arquibancada. Já. Mas como torcedor, sem narrar, só observando, não? Como torcedor, eu fui pouco. Porque eu estava narrando praticamente todos os jogos, né? Então, eu fui muito pouco quando não estava narrando. E é engraçado, da cabine, essa impressão que você tem da torcida.
Como é que é essa sensação? Da cabine você vê a torcida... A torcida passa essa sensação pra gente, né? A gente fica, né? O jogo que a torcida está mais empolgado, o narrador fica mais empolgado? Fica mais empolgado. Fica Não mesmo? tem dúvida nenhuma. Você passa a irradiar com mais tranquilidade, né? Essa torcida tá aplaudindo, eu quero melhorar na minha narração, tal. Teve algum jogo que te chamou mais atenção, assim, que o senhor lembra, assim, que foi, puxa, a torcida hoje está... Teve muitas, né? Teve muitos jogos, né? Muitos jogos. A gente... Esse que eu falei em 91, para mim, talvez tenha sido, né? Foi o título da Supercopa. Da Supercopa. Aquilo ficou... Realmente, como eu sempre falo aquilo... Agora, essa época tinha 90 e poucas mil pessoas no Mineirão, quase todo jogo, né? Teve um jogo lá de 97 com o Vila Nova, que teve 137 mil pessoas e tal. O Mineirão era o Mineirão mais antigo, né? Você leva o Cruzeiro e Atlético, levavam 80, 90, 110 mil pessoas. Era muito comum, né? Agora, curiosamente, os grandes recordes de público do Mineirão são do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, Por acaso ou não por acaso? Você teve a impressão que a torcida do Cruzeiro é mesmo maior que a do Atlético? Antes a torcida do Atlético era maior. Na década de... Antes de 2000, parece que o Atlético tinha uma torcida maior. E depois não, foi a torcida do Cruzeiro. Hoje a torcida do Cruzeiro é maior que a do Atlético, eu sei que é maior. Ela vai mais também, de qualquer forma, né? Principalmente no redor de Belo Horizonte. Eu acho que a torcida do Atlético é muito maior dentro da Contorno. Dentro da Contorno, eu acho que a torcida do Atlético ainda é maior. Mas a torcida mais de operários, aquela coisa toda, está com o Cruzeiro. Justifica o nome de Clube do Povo que o Cruzeiro adotou, né? O próprio Cruzeiro. Isso foi feito com... Eu me lembro que muitos anos atrás, um senhor que era apto para fazer esses negócios de torcida, o Alberto, a torcida do Cruzeiro fora, ao redor da Contorno, é maior que a do Atlético, muito maior que a do Atlético. Ô Alberto, eu falei que a gente ia conversar, nós temos pouco tempo para fazer isso, conversar sobre rebaixamento. A tosse está... Hoje está ruim. O Cruzeiro teve o pior momento dele a partir de 2019, né? Foi coisa... Te surpreendeu? O Cruzeiro já teve muitas vezes... muitas vezes com um problema seríssimo, né? O Felício Brandi é que falava comigo. Eu era muito amigo do Felício. Para mim, foi o maior presidente do Cruzeiro, embora hoje o nosso Pedrinho é o maior presidente do Cruzeiro, né? Em todos os aspectos. Mas ele falava muito, Alberto, é difícil. Eu tô colocando dinheiro nesse time do Cruzeiro para não cair, para isso. Na década de 80. Isso na década de 80, entendeu? Então, por exemplo, o Zezé Perrella, o turma do Zezé, o irmão dele, conseguiram fazer bons times no Cruzeiro, né? Venderam jogadores, ganharam dinheiro com a venda dos jogadores, mas também tinha um problema de dinheiro. Mas a situação que chegou em 2019 te surpreendeu? Ela foi chegando aos pouquinhos, né? Ela foi chegando aos pouquinhos, né? Dava para ver isso? Aí deu para ver isso, né? O presidente até nem lembra o nome dele mais, né? Então fez uma campanha. Wagner, né? Foi realmente um presidente que... Não sei o que aconteceu com ele. Não sei, falta de caráter, não sei o quê. E da mesma forma que nós falamos aqui de grandes jogos... Exatamente. O time foi apodrecendo, né? E defendendo salário atrasado, uma série de coisas terríveis, né, que está acontecendo lá. Aí não deu conta. Foi aquilo, o time teve que descer para a segunda divisão. Não fosse o Ronaldo, que salvou o Cruzeiro, eu acho que ele salvou o Cruzeiro quando ele entrou lá. Alberto, mas essa questão do rebaixamento, que foi, de certa forma... Foi triste para todo mundo. Muita gente que estava dentro do Cruzeiro fala que era previsível, né? Quem acompanhava o dia a dia do Cruzeiro dizia que nem tanto assim. Começou a ser mais previsível depois da tal matéria do Fantástico, que revelou os problemas de pagamento e tudo mais. Mas dava para sentir que os jogadores agiam diferente e que isso poderia levar a uma tragédia maior?
o Cruzeiro tinha um bom elenco. Era o mesmo campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Então, nós perdemos jogos que não poderia perder. Por quê? Os jogadores não queriam, né? Tava todo mundo sem receber dinheiro, sem receber pagamento, essa coisa toda. Vendo o gasto extraordinário que se fazia lá. O senhor estava narrando o dia que confirmou o rebaixamento, que foi aquela... Estava narrando jogo contra o Palmeiras, né? Que o jogo perdeu 2-0. Aquele foi, para mim, foi um baque, né? Parece que mexeram no meu coração. E eu fiquei... Deve ser difícil terminar aquele jogo, né? Eu fiz aquele jogo, 2-0. Ficamos até muito tempo lá, depois daquela pancadaria que houve, né? Sim. Da torcida, né? Foi duro, foi duro. Esperava que demorasse 3 anos, e que ia demorar 3 anos para subir? Não esperava. Eu esperava. Tava difícil, gente. Você jogar com o Remo, perder pro Remo de novo aqui em Belo Horizonte, jogar com não sei o quê. Não era fácil, não era Nós tivemos fácil. times terríveis nesses 3 anos, né? Nossa Senhora, o Cruzeiro fez cada time. Perdi pro Remo. Nós perdemos pro Remo 5-1 muitos anos atrás. Né? E depois aquela época da Sul, daquela Copa, né, que tinha aquele... exatamente. Vamos perder pro Remo, perder para sei para quem. Foi difícil. Foi muito difícil. E agora, com essa virada, depois o senhor falou, Ronaldo salvou o Cruzeiro. O Pedrinho veio, pegou o Cruzeiro numa situação já um pouco melhor, mas ainda complicada, e está transformando o Cruzeiro de novo no time grande que o Cruzeiro sempre foi. Dá esperança de que a gente vai voltar a galgar esses não tem esses dúvida títulos nenhuma. e esse Não caminho? tem dúvida nenhuma. O Pedrinho é diferente, né? Ele é o homem que tem dinheiro. Tem dinheiro que... Acho que tem vontade, né? Que muitas nações não têm, parece. Entendeu? E vontade e amor que ele tem pelo Cruzeiro, né? Isso que é o mais importante. O Ronaldo entrou muito bem, pagou algumas dívidas do Cruzeiro, mas não era um cruzeirense, né? Não era um cruzeirense, ele era um empresário, um oficial, aí, um empreendedor, né? Então, o Pedrinho é diferente. Ele coloca como presidente e como torcedor doente, que é o Pedrinho, toda a sua família. E tem condições para fazer, né? Ele tem condições para fazer. Graças a Deus, ele é um cara bitrilionário, não sei o quê e tal. Então, ele pode pôr dinheiro por que quiser no Cruzeiro. Alberto, o senhor pretende narrar mais quanto tempo? Não sei, aí depende, Deus é quem manda, né? O senhor está muito firme. Não é fácil, não. Hoje eu já tenho muita dificuldade ainda para narrar, dependendo do jogo, da distância que a gente tem da cabine para o campo, aquela coisa toda. Mas eu estou... Samuca TV lá, o Samuel Venâncio tem me dado todo carinho, né? Como se fosse um filho meu. Estou continuando lá. Talvez até o fim do ano, quem sabe? Quem sabe mais? Hein? Quem sabe mais para narrar pelo menos um título para nós? Se eu pegar um título, aí eu fico doidão, né? O Samuel tem tido carinho, porque o Samuel é cruzeirense, como todo torcedor do Cruzeiro. Exatamente, é um grande cruzeirense. Eu tenho certeza que, como todo torcedor do Cruzeiro, ele faz o que qualquer um torcedor do Cruzeiro gostaria de fazer, que era acolher, abraçar e ter o senhor por perto para continuar narrando, viu? Verdade. Obrigado pela gentileza de ter participado conosco aqui do Cadeira Cativa. Foi uma honra muito grande para mim. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez aí para essa grande torcida celeste em todo o planeta azul. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. Um abraço. Obrigado. Para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O Cadeira Cativa de hoje fica por aqui. Semana que vem, daqui a 15 dias tem mais Cruzeiro aqui no Cadeira Cativa. Semana que vem é o time do lado de lá da Lagoa com o Paulo Leite. Assistam também, que deve ser divertido. Um abraço para vocês. Até lá. Você ouviu Cadeira Cativa na 98. 98.